queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus. Aprove o Senhor que esse dia chegasse aqui, este dia chamado hoje, na presença do Altíssimo. Vamos ao nosso devocional, amém? Em nome de Jesus. Devocional de hoje está no capítulo 10, né, de 2 Coríntios. Estamos terminando o livro de Coríntios, a carta de Coríntios, que Paulo escreve para eles. Hoje, Paulo fala sobre autoridade espiritual verdadeira, a humildade no ministério. Paulo estava enfrentando um novo problema na igreja. Não, acho que não tão novo, mas que veio à tona de repente, né? Paulo ouviu algumas conversas, né? Como eu disse, todo ministério tem seus problemas, né? Tem membros problemáticos, né? Ovelhinhas dando trabalho, né, para o seu pastorio. Mas aí é o que Paulo enfrenta. Críticas a respeito dele mesmo, da sua autoridade. Tu acha? Então ele passa a se defender com firmeza e com mansidão. Veja, Paulo inicia esse capítulo com humildade, pedindo que o julguem não pela aparência, mas pelo coração e pela verdade de seu ministério. Alguns criticavam dizendo que nas cartas ele era forte e severo, mas pessoalmente era fraco e tímido. Porém, quando Paulo fala, ele mostra sua autoridade e diz que ela não vem de aparência ou eloquência humana. Bem que Paulo podia sim falar com eloquência, né? Porque ele era um homem estudado. Paulo era um homem estudado, estudou com Gamaliel, né? Ele sabia de tudo, filosofia, tudo. Ele podia falar com eloquência, mas não. Ele preferia falar com simplicidade. Ele mostrava sua autoridade em Deus, que o chamou e o revestiu de poder espiritual. As armas da nossa milícia, dizia Paulo, nessa carta, nesse capítulo, as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Para destruir as fortalezas do maligno. Essa é a verdadeira batalha. A verdadeira batalha. A luta do servo de Deus não é contra pessoas, nem se vence com gritos, acusações ou força humana. É uma guerra espiritual, sabe? Contra pensamentos, contra altivez e desobediência. Travada com oração, fé, verdade e dependência total do Senhor. Paulo mostra que a vitória vem quando levamos todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Então, ele fala que seu ministério era aprovado por Deus. Ele se defende. Enquanto alguns buscavam glória própria e se comparavam entre si, Paulo até mencionou isso, né? Paulo rejeita a vanglória humana. Ele sabia que o único elogio que realmente tem valor é o que vem do próprio Deus. Não adianta parecer grande aos olhos dos homens se o Senhor não aprova. Por isso que ele diz, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Está lá no versículo 17. Então, para que serve esse nosso devocional de hoje? Para aplicarmos em nossa vida, assim como Paulo. E assim como Paulo, também seremos, às vezes, mal compreendidos ou julgados pela aparência. Mas a nossa resposta deve ser a mesma de Paulo. Agir com mansidão, confiar em Deus e usar as armas espirituais. Oração, fé, palavra, amor e perdão. A verdadeira autoridade espiritual é aquela que edifica e glorifica o nome de Cristo, não a nós mesmos, sabe?
Ore comigo nessa manhã. Senhor, meu Deus, obrigado, porque o Senhor nos ensina através da vida de Paulo que a verdadeira autoridade vem do teu Espírito. Livra-nos, ó Pai, da vaidade, da comparação e do desejo de agradar aos homens. Ensina-nos a lutar com as armas espirituais, a permanecer firmes na fé e nos gloriar apenas em Ti, Senhor. Que cada atitude nossa revele a Tua presença e edifique os que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. E assim sendo, fica na paz. Tenha mais um dia de vitória vivendo em Cristo, com Cristo e por Cristo. Na autoridade de Deus.